Olá, meus amigos, beleza? Terceiro bloco, descansar um pouquinho, vamos falar de geometria básica. Pessoal, aí eu vou falar o seguinte, eu não vou falar apenas das figuras planas, eu vou falar da geometria básica, a parte inicial, falar de ângulos e tal. Trabalhar uma coisa mais legal com vocês. Vamos começar falando de ângulo. Vamos entrar no tempo agora. Então, ângulo é a região formada por duas semirretas de mesma origem. Então, essa região daqui é o ângulo. A, O, B. Então isso que é o ângulo. Então ângulo é a região formada por duas semirretas de mesma origem. Então você sempre representa assim, A, O, B, ou se você quiser apenas o ângulo O, já que a gente não tem dúvida que esse é o ângulo O. Então você tem OA, semirreta OA, OB. Então a semirreta. É até confuso falar isso, porque a reta é infinito, né? É um conjunto de pontos infinitos alinhados. Então a semirreta é um ponto e a partir dali você inicia-se um projeto infinito, inicia-se uma reta. Então essa é a relação de semirreta. Tá certo? O segmento é quando nós temos dois pontos que delimitam uma região da reta, uma parte da reta. Aí nós chamamos de segmento de reta. Isso aí não cai tanto. Então aqui, só para a gente relembrar, nós temos o ângulo. Ok? Então não esquece disso, o ângulo é a região formada por duas semirretas de mesma origem. Aí nós vamos aos tipos, a classificação dos ângulos. Nós temos o agudo, menos de 90 graus, beleza? Então ele é um ângulo assim, ó, menor de 90 graus. Porque 90 graus é referência. 90 graus nós lembramos, é o quê? É um ângulo reto. Nós temos o ângulo reto, que é a relação perpendicular, igual a 90 graus. Além disso, nós temos outro. Isso, o obtuso. O obtuso é um ângulo maior de 90 graus. Aí nós temos outro que é o meia volta ou raso, que é o que você tem aqui 180 graus, metade de uma volta. Os três principais são agudo, reto e obtuso. Nós temos os ângulos complementares. Os ângulos complementares o ângulo A, ângulo B. Eles são chamados de complementares toda vez que a soma entre eles corresponder a 90 graus. Então nós temos aí os ângulos complementares. A soma corresponde a 90 graus. Deixa eu passar aqui rapidinho. Eita, é coisa para lembrar, né? Além dos ângulos complementares, nós temos os ângulos suplementares.
E aí, nesse caso, a soma corresponde a 180 graus. Então, complementares é igual a 90, suplementares é igual a 180 graus. Beleza? Então, essa é a relaçãozinha que nós temos aí. Complementares 90, suplementares 180. Para fecharmos a relação, nós temos os ângulos opostos pelo vértice. Por exemplo, esses ângulos aí são iguais, porque eles apresentam o mesmo vértice. Então veja que eles têm um vértice comum, ó. Então são chamados de ângulos opostos pelo vértice. E aí significa dizer que eles são iguais. Que beleza, hein? E aí, para relembrarmos, existe uma situação interessante. Nós aprendemos a ponto, reta, semi-reta, segmento. Aí tem as chamadas retas paralelas. Que as retas paralelas, o que é que nós temos a noção? Pô, são duas linhas, né, que caminham lado a lado. Então, retas paralelas são duas linhas que caminham lado a lado. E é tanto que tem aquela situação, as retas paralelas nunca se tocam no infinito, né? Isso depende da geometria utilizada. Em Euclides ele não aceita isso. Mas, por exemplo, tem um russo, esqueci o nome dele, que ele aceita que duas retas se toquem no infinito. Por exemplo, vocês já pararam para observar o mar? Você, meu câmera, já observou o mar? Já ficou observando ali o mar? Não dá a impressão que no final, lá no horizonte, as duas linhas se encontram, né? Entre o mar e o céu. Então é uma alegação que o russo fazia que poderia ter no infinito. Elas duas, em determinado momento, se encontraram. Mas a grande característica e a base de ângulo é essa, para termos retas paralelas. Retas paralelas, cortadas por uma transversal. Então eu tenho a reta R e eu tenho a reta S. Eu só tenho retas paralelas com a seguinte situação. Toda vez que eu tenho retas paralelas e eu passo uma transversal, os ângulos correspondentes são iguais. Então essa é a condição que nós temos aí. Então por isso que eu posso afirmar a vocês que esse ângulo de cá é igual a esse. Então vou botar aqui 1, 2, coitadinho, 3, e aqui 4. Aqui 5, 6, 7 e aqui 8. Então, primeiro caso, olha só. O 1, ele é igual ao 5. O 2 é igual ao 6. Em geometria nós não falamos igualdade, congruência. Mas vamos falar igualdade. 3 é igual a 7 e o 4 é igual a 8. Por quê? São ângulos correspondentes. Ângulos correspondentes. Então o ângulo 1 é igual ao ângulo 5. O 2 é igual ao 6.
é igual a 7. Nós temos aí ângulos correspondentes. Então essa é a definição para termos retas paralelas na história. Então ângulos correspondentes, eles são o quê? Iguais. Só que partindo aqui, ainda posso fazer outra relação. O ângulo 1, ele será igual ao 3. Por que 1 é igual ao 3? Porque eles são opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice. Então, 1 é igual a 3, como o 2 será igual a 4, mesmo vértice. E olha como a geometria faz você pensar. Então, seguindo esse padrão, 1 será igual a 7 e o 6 igual a 8. Está aí. Será que a partir dessas duas informações nós conseguimos chegar em outra situação? Olha aqui e olha aqui. Poxa, se 1 é igual a 5 e 1 também é igual a 3, então 3 é igual a 5. Poxa, se 1 ele é igual a 5 e o 1 também é igual a 3, então o que eu posso dizer? Que o 3 e o 5 são o quê? Iguais. Isso daqui nós chamamos de alternos, internos. O 3 é igual a 5, como o 4 é igual a 6. Beleza? Então, ó, o 1 é igual ao 3 e o 1 é igual a 5. Então, 3 é igual a 5. São chamados de alternos internos. O 2 é igual a 6 e o 2 é igual a 4. Então 4 e 6 são iguais. Então aí nós temos os ângulos alternos. Deixa eu colocar aqui. Ângulos alternos. Aí nós temos os internos, que trata-se do 3 igual a 5 e do 2 igual a 4. Então 3 igual a 5 e o 2 igual a 4. Só que nós temos agora os externos, ó. O 1 é igual a 5 e o 5 é igual a 7. O 1 é igual a 5 porque são correspondentes. O 5 é igual a 7 porque são opostos pelo vértice. Então 1 e 7 são iguais. Eu botei ali 2 de 4, não, gente, é 4 e 6. E 2 e 8 são iguais. Aqui é 4 e 6. Botei aqui. 4 e 6. Vai na minha aqui. Vai escrever. Então, ó. 3 e 5, 4 e 6. Desculpa, só para corrigir. 3 e 5 e 4 e 6 são os alternos internos. 1 e 7, 2 e 8 são os alternos externos, estão fora. Então, vou colocar lá. 1 e 7, os externos. Então, essa é a relaçãozinha que nós temos aí. Veja como é que nós podemos brincar bastante com as informações. Beleza? Tranquilos? Então tá aí a nossa situaçãozinha. Dá aquela paradinha especial. Não coloquei no material, então para aí um pouquinho, pessoal. Copiar. Vou parar lá agora. Tranquilos? Então essa relação, gente, que nós temos dos ângulos. Uma partezinha importante aí
De vez em quando a Fundação FCC cobra. Depois a gente vai falar de triângulos, eu trago umas questõezinhas sobre isso. Ok? Vamos brincar um pouco sobre triângulos. Deixa eu apagar aqui. Aí nós temos o seguinte, triângulos. Opa! É toda a região formada por 3 segmentos. Então, quais são as características que possui um triângulo? Primeiro, nós temos 3 lados. Nós temos 3 ângulos internos. A, B e C. E eu tenho também aqui, ó, prolongando D, E e F. Eu tenho 3 ângulos externos. Então nós temos 3 ângulos internos e 3 ângulos externos na relação. Ok? Beleza? Então, nós temos essa relação. Além disso, vamos aqui. Nós temos as propriedades do triângulo. Opa! São bastante importantes. P1. A soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. Então você tem um triângulo A mais B mais C é igual a 180 graus. Então a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Por que essa parte básica, falando de maneira geral, é difícil? É porque cada situação, gente, é chata, porque você tem que decorar todas as propriedades e você vai ter que interpretar elas. Então, por isso que se torna-se chato a relação. Então, você tem que lembrar que a soma dos ângulos internos de triângulo é igual a 180. Aí nós temos outra propriedade, P2. O ângulo externo é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes. Adjacente significa dizer que está do mesmo lado. E aí uma propriedade. Que você não precisa decorar, porque alguns você consegue visualizar tranquilamente. Essa propriedade é uma delas. O que significa dizer essa propriedade, Bruno? Ó, você tem um triângulo. Você tem esse ângulo externo aqui, Esse de cá, olha para a tela, é o adjacente. Aqui você tem A e B. Então eu posso dizer que o ângulo E é igual a A mais B.
Então, o ângulo externo, ele é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes. Beleza? Então, é igual à soma dos ângulos externos, soma dos ângulos internos não adjacente. E aí eu vou mostrar a vocês como isso é tranquilo, ó. Vamos pra cá. Primeira coisa, A mais B mais C é igual a 180, não é isso? Por quê? A soma dos ângulos internos de um triângulo corresponde a 180. Tá, Bruno? Beleza, tranquilo. E agora? Se você observar o ângulo E e o ângulo C, que é o externo adjacente a ele é o C adjacente, né, ao E, eles são ângulos o quê? Observa, suplementares. Isso mesmo, olha ele fazendo a minha volta. E se eles são suplementares, significa dizer que a soma entre eles é igual a 180. Para um pouquinho, pensa e observa. Poxa, aqui eu tenho 180, aqui também. Aqui eu tenho C, aqui eu tenho C. O que aqui eu tenho? E. É por isso que nós dizemos que o ângulo externo é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes. Beleza até aí? Tranquilos? Então por isso que eu digo, geometria é um tema assim muito legal, porque trabalha várias relações. Só que antes de tudo, é o que eu digo pessoal isso, gente. Não adianta você querer tentar fazer a questão quando você não domina as propriedades. Você vai queimar uma etapa na sua caminhada. Então o que você tem que fazer? Por exemplo, eu quero estudar PA. Bruno, eu quero aprender PA. Ótimo. Qual é a primeira coisa que eu preciso aprender? As fórmulas de PA. Depois que eu decorar as fórmulas, aí eu vou começar a aprender. Por quê? Eu fico assim, meu Deus, o que eu vou fazer aqui agora? Mas não é só entender a forma, decorar a fórmula. É o primeiro passo. O segundo passo é entender a relação. E se vocês observarem ao longo do nosso curso, cada situação eu fui dando as dicas. Qual era a função de razão, qual era a relação de porcentagem, qual era a relação de PA, qual era a relação de PG. Então, na geometria básica, nós vimos o sistema métrico decimal também, as dicas. Na geometria básica, o que você tem que aprender é as propriedades. Agora, se o seu concurso tiver só áreas e volumes, que a maioria em geral quando tem é isso, você não se preocupa com isso, tá certo? Mas é interessante que você tenha esse domínio das propriedades para a gente brincar com algumas questões que podem ser úteis. Pode ser que você não utilize, mas você pode utilizar no futuro a depender de uma questão que ele trabalhe. Ok? Então eu vou parar aqui nessa relação. No próximo bloco a gente vai estudar triângulo, só triângulo no próximo bloco, classificação, cálculo de área, situações interessantes. Talvez dê tempo de comentar uma questãozinha que eu trouxe do TJ da VUNESP, que eu achei bem legal aí, falando sobre área. Então vamos anotar isso aí, anotou direitinho, dá uma relida antes, e aí nós vamos daqui a pouco fazer aquela parte de triângulos, comentar mais essa situação. Então não esquece de anotar só para amarrar aqui essa propriedade, não esquece disso, que ela pode ser útil na caminhada. Beleza? Então, no próximo bloco, classificação dos triângulos.